Fala pessoal, tudo bem? Juan Sforza é o novo reforço do Vasco para o ano de 2024. Bora para mais um vídeo que eu vou te explicar quem ele é e como atua. Roda a vinheta. O Sforza é um meio-campista argentino de 21 anos, revelado nas categorias de base do Newell's Old Boys, a única equipe que ele atuou profissionalmente até o momento. Ele é constantemente convocado para a seleção argentina de base, tá? Foi campeão sul-americano sub-15 em 2017, sub-17 em 2019, disputou o Mundial sub-17 também em 2019. Nesse momento ele está com a seleção pré-olímpica, em que o Brasil também está disputando, buscando uma vaga nas Olimpíadas de Paris, né, lá com a seleção argentina. Então é um jogador realmente muito, mas muito promissor lá dentro da Argentina. Ele faz parte da geração de atletas nascidos em 2002, a gente consegue citar o Alcaraz do Southampton, também o volante, 3 atletas do Boca, né, o Christian Medina, que o Botafogo queria inclusive, Ezequiel Fernandes, o Ezequiel Ceballos, o Zapelli do Atlético Paranaense, enfim, essa geração aí da Argentina 02 aí é muito boa, não à toa foi campeão sul-americano aí recentemente, sub-15 e 17, como eu citei. No profissional no Newell's, né, o Sforza, já algumas temporadas ele vem sendo peça bem importante lá na equipe, mas de 2022 e no ano passado foi quando ele realmente se consolidou, né, apesar de ser muito jovem. Desde que ele subiu pro profissional, né, desde 2021, ele sempre recebeu bastante oportunidades, principalmente por dentro da Argentina sempre ter sido considerado uma das principais promessas aí da sua geração. Inclusive no ano passado, né, na temporada passada de 2023, o Newell's disputou a Sul-Americana, né? Ficou em primeiro do grupo que tinha o Santos, inclusive o Santos ficou em terceiro, não se classificou ao mata-mata. E na vitória do Newell's por 2-1 na Vila Belmiro, que complicou o Santos, inclusive, o Sforza fez um dos gols, né? Fez o primeiro gol da equipe argentina. O Newell's acabou caindo nas oitavas de final pro Corinthians e o Sforza jogou aí essas duas partidas do mata-mata. Posição dele, né? Muita gente fala que ele é um meia, que ele é um meio-campista, mas e aprofundando, né? Quais as posições de fato o atleta já atuou dentro do campo? Ele já fez a função de um primeiro volante à frente dos zagueiros, tá? Esse primeiro cara do meio campo. Já atuou também em um tripé, né? Com 3 volantes, ele sendo um pouco deslocado para o lado, né? Não necessariamente para o lado aberto, né? Mas um pouco mais pelo lado direito. E também já atuou ao lado de um outro volante, aí um outro sistema, principalmente no 4-2-3-1. Já vou falar um pouquinho mais como ele pode se encaixar nessa equipe do técnico Ramon Dias. Antes disso, eu separei o mapa de calor do atleta no Campeonato Argentino da temporada passada de 2023, como mostra como é um jogador que percorre o campo todo, né? Lado direito, lado esquerdo, corredor lateral direito, corredor lateral esquerdo, centro do campo, né? O corredor central, chega até a área do adversário, pisa na sua área, enfim, é um atleta realmente que tem essa mobilidade não só com a bola nos pés, mas também sem ela, e também já vou falar um pouco mais de como o Sforza atua. Antes disso, eu separei alguns números do atleta pelo Newell's na temporada passada, e eu gostaria de destacar a quantidade de bolas recuperadas que ele teve. Em média, cara, mais de 7 bolas recuperadas por partida. Isso é um número muito, mas muito alto, tá? Destacando também a quantidade de desarmes que ele teve aí no ano passado. E outro dado bem interessante que eu separei, ele foi o 4º volante com a maior quantidade de passes certos no Campeonato Argentino da temporada passada, tá? Então, apesar de ser um atleta jovem e apesar também de ser muito promissor e que em alguns momentos pode errar a tomada de decisão, o que é normal para a idade, foi um atleta que conseguiu se destacar não só na questão sem bola, como eu já mostrei em números, mas também com a bola nos pés, com a quantidade de passes certos aí pela sua equipe no Campeonato Argentino. Ele foi um dos principais destaques do Newell's na temporada passada, né, na equipe do Renzi, inclusive, boa parte da temporada o Renzi, né, foi o treinador da equipe, é aquele mesmo, o zagueiro barra lateral, que jogou muito tempo no futebol europeu,
enfim, construiu uma história na seleção argentina também. Então, principalmente o esforço aí, o Recalde, hoje reforço do Ceará, conseguiram aí ser dois dos principais nomes do Nilson na temporada passada, tá? E agora eu acho que o torcedor vascaíno quer entender como que ele atua, né? Como é que o Esforça joga, enfim, como é que ele se comporta em campo e como pode se encaixar nessa equipe do Ramon Dias, né? Bom, cara, eu acho um volante muito completo, tá? Inclusive havia uma expectativa da minha parte de que o Esforça fosse dar um passo além da carreira. Não que o... Cara, o Vasco é um passo muito acima, né, pro atleta, enfim, ele sai do Campeonato Argentino para ir pro Campeonato Brasileiro, que é um nível competitivo bem maior, né? Nesse projeto do Vasco muito grande, muito promissor, vem para uma equipe gigante do continente sul-americano, mas eu achei que o atleta fosse dar um passo direto para a Europa, tá? Porque eu achava que ele tinha esse potencial. Só que assim, cara, acho que antes de eu falar das qualidades do esforço, acho que um ponto que eu acho que ele poderia melhorar essa questão desses passes verticais, tá? E isso pode explicar também por que ele não deu esse passo direto para o futebol europeu. Porque eu sinto no jogo do esforço que ele é um volante que muda a bola muito de corredor, tá? Então ele recebe um pouco mais pelo lado direito e roda a bola pro lado esquerdo. Ele recebe um pouco mais pelo lado esquerdo e roda a bola pelo lado direito. Então ele consegue variar muito o corredor que a gente costuma chamar, né? E aí seja pelo chão, seja pelo alto. Mas eu sinto um pouco mais de passes verticais, né? De passes mais para frente, não necessariamente laterais ou em diagonais, mas passe realmente do volante direto para o centroavante ou do volante direto para o meia. Eu acho que ele precisa ter não é uma taxa de assertividade, né? Mas uma constância maior nesse espaço. E assim, a minha visão é que isso pode explicar por que um atleta não foi direto para o futebol europeu, apesar do potencial, apesar de ele estar se destacando já há um certo tempo. Mas eu sinto que é um volante muito completo, tá? É um volante que sem bola tem uma capacidade de cobertura muito grande, tem uma capacidade de pressionar, né, de saltar a pressão. Então o meio adversário recebe de costas e ele já vai para pressionar, já vai para roubar. É muito forte nesses duelos também, né? Os números comprovam exatamente isso, né? Com a bola nos pés. É um volante canhoto, né, velho? Então a gente sabe não, né? Mas reza a lenda que os volantes canhotos são um pouco mais diferentes. Não sei se há uma comprovação sobre isso, mas o esforço é um volante diferente, cara, bem dinâmico, tem uma diagonal longa muito forte, né, como eu citei, né, como ele muda a bola de corredor, e aí dificilmente ele erra esses passes, né. Enfim, se você tiver precisando de um volante que vai atuar fora do bloco de marcação para fazer a equipe jogar, para fazer a equipe andar, o esforço é esse, cara. Eu acho um volante muito completo mesmo, de verdade. É um atleta que pode pisar na área. Acho que a questão da finalização dele não é lá das melhores, também acho que é um ponto que ele precisa melhorar. Se quiser atingir o mais alto nível do futebol mundial, mas tem margem para evolução ainda, né? 21 anos, vai completar 22 nesse ano. É um atleta muito promissor e que já há um certo tempo vem se destacando não só no campeonato argentino, mas também no continente sul-americano. Se a gente for olhar para o time do Ramon Dias hoje, principalmente, infelizmente, né, com a lesão do Paulinho, que na minha visão, já falei isso aqui várias vezes e também nas minhas outras redes sociais, que foi a melhor contratação do Vasco na era SAF. O Payet é o refino, a qualidade técnica, o Verratti é o acabamento, a capacidade de finalização, o Léo Jardim, apesar da falha que ele teve no primeiro gol do Bangu, né, na última rodada do Campeonato Carioca, é a segurança, é um baita goleiro apesar do erro. O Medel é a liderança, mas o Paulinho, cara, é o jogador que segura o piano, velho. Ele consegue agregar da mesma forma, com e sem bola, na questão defensiva e na questão ofensiva. E o Vasco, imagino que vai sofrer um pouquinho com essa questão da lesão, né? Deve retornar só no fim de 2024, né? Uma lesão chata de tratar, de ligamento cruzado do joelho. Então, acho que, né, a vinda do esforço pode ser muito importante para isso. Não sei o que o Ramon pensa, tá? Mas analisando os jogos do esforço, analisando as temporadas dele, ele pode fazer essa função do Paulinho. A gente sabe que o Vasco joga muito com um tripé de meio campo, né? Por exemplo, no ano passado, era muito Zé Gabriel, um pouco mais à frente da zaga, o Paulinho e o Praxedes. Então, ele pode fazer essa função do Paulinho, o esforço, pode fazer a função do Zé Gabriel, pode fazer a função do Praxedes.
Ou a vinda do Galdames também pode ser um cara que faz essas três funções do meio campo, então eu acho um atleta bem dinâmico. Agora, se você me perguntar, Vini, como você acha que ele melhor se encaixa, né? Como o jogo dele pode ser mais potencializado, sendo o primeiro cara do meio campo, no lugar do Zé Gabriel, tá? Só que a vinda do Galdames também pode ser por isso. O Galdames também joga muito bem como primeiro, apesar de em muitos momentos ter atuado como um segundo meio campista, como um segundo volante, inclusive num tripé de meio campo, tá? Mas eu acho que ele tem plenas capacidades de ser titular de verdade mesmo. O Ramon queria o Cueja, né? O Cueja não vai sair do futebol da Arábia Saudita nesse momento. O Ramon trabalhou com o Cueja lá no Al Hilal. Então busca uma solução aqui no continente sul-americano para suprir essa não vinda, né? Não sabe se o Zé Gabriel vai manter o mesmo desempenho que ele teve um certo período no Brasileiro do ano passado. Então acho que a vinda do Esforça, eu acho que ele chega assim com essa responsabilidade. Apesar de ser um atleta novo, apesar de não estar no seu auge ainda, apesar de ter coisas a melhorar no seu jogo, eu sinto que é um atleta que vem com essa responsabilidade, que vem com essa expectativa, principalmente com o valor, né, que o Vasco vai pagar para ter o atleta um alto investimento, tá? Mas é muito bom jogador, tá? Pode ter certeza que se o atleta conseguir essa adaptação num período curto, tem tudo para ajudar o Vasco nessa temporada de 2024. A gente espera que seja um pouco mais tranquila do que foi no ano passado. E aí, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.